Belezinha, gurizada? Meu nome é Vinícius, sou professor de História e hoje nós vamos ver a última aula sobre Idade Média. O que a gente viu em aulas anteriores, antes de a gente começar aqui? A gente viu as características, a ruralização, o cristianismo, o começo dos comércios e algumas guerrinhas ali que ocorreram na Idade Média. Hoje, o que a gente vai ver? Somente 2 itens. A formação de monarquias, na monarca, rei, estado, e um começo urbano, um começo comercial. Né? Essas 2 características elas vão ser muito importantes para uma outra fase, para um outro momento da sociedade que deixa de viver em campos e passa a viver em cidades. Né? Última coisinha, antes de a gente iniciar aqui. Quando eu falo em Estado, formação de Estado, pensa aqui, Estado com letra maiúscula, Estado com letra bem grande. Por que eu sempre friso, sempre bato nessa tecla? A gente tem Estado com letra minúscula. Rio Grande do Sul é um Estado, por exemplo, mas com letra minúscula. Estado do Rio Grande do Sul, ok? Agora, Estado com letra maiúscula, eu tenho uma porção de estados. Nós moramos em vários tipos de estados diferentes. E às vezes nem sempre percebemos. Vamos lá, eu vou começar do mais alto ao mais baixo. Primeiro estado maior que nós vivemos, o planeta. Porque nós temos regras no planeta, nós temos normas mundiais. O estado planeta, o estado global. Um pouquinho menor, Brasil. Brasil é um estado. Existem regras no Brasil, existem moedas no Brasil, existem normas e etc. Tudo dentro do Brasil. Um pouquinho mais abaixo, Rio Grande do Sul. Existem normas e regras próprias do Rio Grande do Sul. Então, Estado do Rio Grande do Sul. Mais um, nossa cidade, Bagé. Bagé também é um estado, porque nós temos normas e regras próprias da cidade de Bagé. Que nem sempre aqui na nossa cidade vizinha ou numa cidade mais distante não são as mesmas regras. Então tem o Estado de Bagé. Vamos lá? Mais um, último, a tua casa. A tua casa também é um estado. Então nota, ao mesmo tempo, a mesma pessoa vive em 5 tipos de estados diferentes. Como a minha casa é um estado? Sim, tem quem manda, tem quem bota a regra e tem quem obedece. Tu não pode fazer o que tu quiser a hora que tu quiser. Por que eu dei essa introdução? Porque, cara, isso tudo vai acontecer na Europa a partir de agora. E quando eu digo a partir de agora, é mais ou menos século XI e século XII. Vai surgir uma classe social, uma norma própria e uma regra própria. Né? Já tinha mais ou menos falado sobre isso? O que vai acontecer? Aquele sistema feudal, aquele sistema rural, aquele sistema campesinal, de autossuficiência, sem regra, sem norma, sempre com medo do vizinho, com medo do bárbaro e do estrangeiro, dos ladrões, isso vai entrar em ruptura. Isso vai entrar em declínio. O que vai acontecer no local? No mesmo local, naquela fazenda antiga, que era um feudo, ela vai se transformar numa outra palavrinha. Ela vai se transformar num burgo. Né? Qual é a diferença de uma fazenda para um burgo, ou de um feudo para um burgo, professor? O burgo, ele é a mesma fazenda murada, ou seja, com muros de proteção na volta. E aí isso vai favorecer o esquecimento devagar da fazenda e o surgimento de uma outra forma de ganhar dinheiro, o comércio. E aí essa sociedade ela se torna cada vez menos rural, cada vez mais urbana, surgem as cidades, as ruas, os pavimentos, e cada vez mais rica, com comércios e com moedas. Só que tem sempre um porém. Eu estou abandonando a fazenda, eu estou abandonando o senhor feudal está perdendo dinheiro, está perdendo poder, né, melhor dizendo, mas vai ter que surgir alguém para ocupar esse senhor do feudo. E vai surgir quem? A figura do monarca, a figura do rei. Ele vai ser agora o Estado. Ele vai ser agora o controle. Eu não vou mais depender do senhor feudal, eu não vou mais depender, talvez, um pouco da igreja, e vou depender agora dos monarcas, ou dos reis. E esses senhores, essas pessoas, essas personalidades, elas vão necessitar de uma coisinha, um segundo item,
para justificar o poder dele. É a tua proteção. Então o rei, ele surge junto, coladinho ali, com o exército. O que a gente viu numa aula anterior? Vimos os 4 primeiros estados. Tu nem deve lembrar, mas eu lembro. Vimos a França, vimos a Inglaterra, vimos Portugal e vimos Espanha. Lembrou agora? Esse monarca vai favorecer e vai possibilitar que estes 4 estados vão surgir junto dos exércitos. França e Inglaterra, Guerra dos 100 Anos. Portugal e Espanha, a Guerra de Reconquista. Lembrou agora, né? E aqui tá, de novo, o esqueminha desse mesmo que eu estava falando. Parece uns botõezinhos, né? Aqueles botõezinhos que tu joga futebol de mesa. Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Eu não sou fã de matemática, minhas colegas que me desculpem. Mas eu tenho que usar esses sinais aqui, pelo menos. O que eu tenho? Eu tenho França contra a Inglaterra. E eu tenho a Espanha mais Portugal. Então, esses 4 primeiros estados, e antes de explicar isso aqui, puxa um pouquinho para a tua memória, hoje, 2020, quais são os países europeus que ainda têm monarquia? Na ponta da língua, eu sei que tu vai responder. A Inglaterra, professor. A Inglaterra tem lá, Deus salve a rainha, né? A rainha Elizabeth. Mas talvez tu não lembra, a Espanha também tem uma monarquia. Portugal não tem mais. França também não tem mais. Mas essas 4 aqui, elas vão ser as primeiras do mundo. Né? Faz assim com a tua mão. Ah, são 4 que surgiram, né? Agora tu vai fazer um outro exercício. Faz isso aqui. Elas vão se formar sempre aos pares. Seja uma lutando contra a outra, seja uma se unindo com a outra. São as chamadas monarquias nacionais. Não menos importante, né? Na sequência, o surgimento do renascimento comercial. Quando eu falo em renascimento, é renascer, trazer novamente, voltar a funcionar algo que não estava funcionando na era anterior. Então, na Idade Média, eu não tinha comércio e agora vão começar a surgir comércios. A gente já tinha falado, mas só para reforçar. Esse comércio vai surgir dentro de burgos ou de feiras fortificadas. Né? Cidades, microcidades muradas com a proteção do rei. Mas quem é que vai exigir a proteção do rei? O burguês. Quem é o burguês? Não falou ainda. O comerciante. O burguês é sinônimo de comerciante. Né? Então o burguês exige a chegada do rei, o burguês exige a proteção e o burguês vai exigir que este estado, que essa região tenha o mesmo sistema de medida, o mesmo sistema de moeda. Mas por que isso? Porque se eu sair do meu burgo e for no burgo do vizinho, eu não quero perder dinheiro. Eu não quero que o meu tecido, por exemplo, seja menor lá e seja maior aqui. Eu quero ter vantagens de comércio. Tu quer ver só, antigamente, a gente não tinha sistema métrico, não existia metro, centímetro, não existia nada disso. Então tu media de acordo com a região, de acordo com o feudo. E tem uma medida que a gente chama, né, ou que eles faziam, melhor dizendo, que era da ponta do nariz do senhor feudal à ponta do dedo. Então tu vai pegar teu braço, vai estender, ó, aqui tem uma medida. Essa é a medida do tecido. Tá, mas professor, mas para aí só um pouquinho. No meu feudo, o meu senhor feudal tem um braço gigantesco. E lá no feudo vizinho, o senhor feudal tem um braço um pouquinho mais curto. Eu vou perder dinheiro? Vai, tu vai perder dinheiro. Então o que esse burguês vai exigir? O surgimento de um sistema métrico. Se tu sair do Brasil agora e ligar, sei lá, liga pro videoconferência lá pro Japão, cara. Quanto tem 1 metro aí no Japão? 100 centímetros. É a mesma medida. Universal. Mas quem é que exigiu isso? O burguês. E a partir do século XI, do século XII, esse camarada aqui ele vai começar a fazer várias mudanças no mundo. Né? Entre elas, um novo tipo de religiosidade. Né? Lembra, na primeira aula que a gente falou sobre a Idade Média, eu mostrei essa igreja para vocês, chamada Igreja Românica. Né? A Igreja Românica é uma igreja baixa, de paredes largas, sem janela. Ok. Só que esse tipo de igreja não serve mais. Vai surgir então uma igreja gótica. Qual é a diferença? É uma igreja mais alta, com mais janelas,
com mais iluminação e ela se torna mais agradável, entre aspas, tá? A ir até a igreja. As pessoas se sentem mais acolhidas, mais confortáveis. Aqui uma escuridão, aqui uma igreja mais iluminada, né? Mas isso não impediu que acontecessem essas chamadas aglomerações populacionais. Então a Europa ela começou a inflar a população e surgiu uma peste, chamada peste negra. A peste negra foi uma doença. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. Ela só matou 1/3 da população de toda a Europa. Em cada 3 pessoas na Europa, uma morria de peste negra. Mas por que elas morreram tanto? Por que foi um verdadeiro caos essa doença? Porque as pessoas não tomavam banho, não sabiam usar talheres, não lavavam as mãos. A gente fala tanto lavar as mãos, né? Hoje em dia, eles não sabiam dessas coisas. E acabou eles morrendo em massa. Essa aglomeração que a burguesia precisava acabou causando uma das maiores pestes do mundo medieval, chamada peste negra. Mas por que tem esse nome? Né? Desculpa. Por que ela tem esse nome? Porque durante a peste negra as pessoas tinham várias manchas pretas pelo corpo. Pareciam uns dálmatas, sabe? Ficavam todos uns dálmatas assim. E essas pessoas elas morriam de infecção interna, né? Graças a essa doença que já foi erradicada. Por fim, não menos importante, de novo, o chamado renascimento comercial. A gente já tinha falado sobre isso durante essa aula, durante aulas anteriores, né? O que vai ocorrer? Essa Europa, ela vai esquecer o campo e vai se abraçar no comércio, vai se abraçar na moeda. Eu gosto desses 2 personagens, né? O tio Patinhas, né? E o Pato Donald. Eles mostram um pouco desse contexto. Eu vou sair da Europa e vou lá no outro mundo, no mundo mais antigo, muito mais longe, né? E vou buscar produtos que não tem aqui. Né? Vou buscar tapete, seda, joia, canela, pimenta, gengibre. Tu pensa, mas pimenta e gengibre eu planto na minha casa. Cara, eles não tinham isso na Europa. Então eles tinham que buscar lá fora da Europa e trazer para a Europa. E como não tinha na Europa, esse produto era caríssimo. Valia a pena, justificava. Vamos viajar. E começou o chamado renascimento comercial ou as viagens comerciais. E tem um esqueminha aqui mais ou menos, né? Eu tentei pegar um mapa resumidinho. Eles vão sair da região da Europa, melhor dizendo, e vão até essas regiões orientais. Tem aqui um destaque para Pequim, né, que fica na China, né? Eu tenho aqui a região da Índia. Então eles vão buscando esses produtos e vão voltando. O que eles descobrem? Que estas rotas são perigosas, que estas rotas elas são difíceis às vezes, ou caras, que tinham que pagar impostos, pagar tributos, pagar pedágios. Eles lançam uma outra proposta. Cara, a gente tem que ver outra maneira de chegar lá mais rápido e mais barato. Então, de novo, né, este burguês europeu ele começa a bolar uma outra forma de continuar comercializando. Encerrando já a aula de hoje, o que a gente viu? 2 itens, mas 2 itens parecem gigantescos. Surgimento de 4 monarquias, ou de 4 estados, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Surgimento do Estado monarca, o rei monarca, o controlador daquela região, né? Ou por interesse de moeda, ou por interesse jurídico, ou apenas por seu próprio interesse. E, no final da aula, vimos o chamado renascimento urbano, o abandono da fazenda e o surgimento de cidades urbanas, cidades pavimentadas, com casas propriamente dito. E o surgimento de um novo tipo de ganhar dinheiro. Não vou ganhar mais dinheiro com fazendas, vou começar a ganhar dinheiro com comércio de produtos estrangeiros. Fechou? Espero ter ajudado e até a próxima.